Muito bom dia a todos. Eu sou o Corisco Moura e nós vamos falar um pouco sobre uma das maiores aventuras da, da reinvenção da América enquanto América Ocidental. Descoberta, né? Topada com os ibéricos, eu diria que encontrada, já existente, de povos maravilhosos, né? Porque a história tem uma riqueza espetacular em si própria. A história é um movimento de milhões e milhões de vidas, é uma torrente, movimento torrente de caminhos contrários, opostos, de antipatias e de oposições. Isso é história, oposição entre povos originários e portugueses, entre franceses e ingleses. Então essa é a história. Para os story lovers, nós vamos falar sobre os primeiros anos e o que fez com que surgisse o Brasil holandês, essa grandíssima experiência brasileira que vai afetar eternamente nossa história. Para que a gente adentre nesse riquíssimo tema que é o Brasil holandês, a gente vai se usar do material construído, científico, histórico, de um dos maiores historiadores brasileiros, que é Valdo Cabral de Melo. Esse livro, um pouquinho longo, mas ele é delicioso, né? Delicioso, ele é um pouco mais de 10 anos atrás, né? Ele traça, através dos olhos desse grande historiador, com textos originários, milhares, dezenas e centenas de folhas, textos da época. Ele traça essa linha e ele escreve, ele fala um pouco sobre essa história. Nesse primeiro momento, nós vamos conversar sobre por que cargas d'água a Holanda veio a colonizar e ocupar durante alguns anos uma parte do Brasil, mudando o curso da história brasileira para sempre. Por que isso? Interessante. Agora, quando a gente fala do Brasil holandês, a gente fala da Espanha, e daí a Espanha a gente fala de uma família riquíssima, importantíssima, chamada Habsburgos. Os Habsburgos. Acho que todo mundo ouviu falar, se não ouviu, tem que ler. Os story lovers, com certeza, ouviram falar. Os grandes amantes da história, com certeza, ouviram falar dos Habsburgos. A história é apaixonante e esses colegas já leram a respeito disso. Os Habsburgo, eles são uma família que ficou em poder na Europa, um grande império, Império Habsburgo, por séculos. Eles tiveram territórios como a Áustria, né? As duas Sicílias, né? Metade da Itália, né? Região Nápoles para baixo, né? A Espanha, Portugal, aí estamos falando de Portugal também. Citamos territórios conhecidos nossos, muito conhecidos nossos, e as Províncias Unidas ou a Holanda, né? Então o que acontece, né? Em 1580 se unem as duas coroas, a coroa espanhola, por herança, né, dada ao Habsburgo, né? Ela se une à coroa portuguesa. E entramos num período chamado União Ibérica, 1580 a 1640. Esse período, a gente vamos lembrar, né? Houveram um período das grandes navegações, né? Período tão cantado por Fernando Pessoa, poesia de Fernando Pessoa, tão lindo, né? Tão descrito. A partir de 1580, né, Portugal já não é mais livre, ele já ele tinha as colônias dele, né? Começou primeiro com o pau-brasil lá no Brasil, né? Começou a negociar pau-brasil, estava ganhando dinheiro com o pau-brasil, depois começou com a indústria do açúcar, a indústria canavieira, né? O plantio do açúcar, a grande produção em massa de açúcar e o refino fora do Brasil, né? Produção de cana e o refino fora do Brasil. E daí, de repente, surge isso, a união das duas coroas. Aí começa a degringolar a história portuguesa. Isso é importante que se saiba, né? Que em 1580 começa só a degringolar. E depois nós vamos passar um período em que Portugal vai lutar por sua independência, vai se empobrecer, e alguns séculos depois vai vir
o Napoleão lá vai acabar com tudo. Então, assim, o Brasil. E daí, por esse período, Portugal já vai estar endividado, com grandes dívidas com a Inglaterra, né? Mas vamos voltar agora ao século XVI, né? A entender por que que a Holanda veio para o Brasil. Então, a Holanda, a Espanha, a Espanha, ela detinha, ela formava com Portugal a União Ibérica e os Habsburgos que estavam no trono espanhol, eles detinham grande parte da Europa, né? A Espanha, alguns devem lembrar, a Espanha possuía a Invencível Armada, uma das maiores frotas marítimas do mundo, foi a Invencível Armada, né? Então, a Invencível Armada que passeou pelo Oceano Atlântico, que esteve no México, com seus barcos no México, na colonização de grande parte das nossas colônias sul-americanas, né? Todas elas, né? Então a Argentina foi espanhola, né? Colônia espanhola, né? O Peru, né? Colômbia e por aí vai, e o México também, e por aí vai. Então essa era a Invencível Armada, né? O que acontece, né? Num primeiro momento, como depois de um casamento, né? A, ocorre os Habsburgo, eles ganham os Países Baixos, eles incorporam aquele território que passa a ser dependente da Espanha, né? Então, Fernando II espanhol, da coroa espanhola, Habsburgo, como eu disse, ele começa a controlar a Espanha com mãos de ferro, né? Então, uma das primeiras coisas que ocorrem é uma perseguição aos protestantes e calvinistas. E o que acontece de pitoresco na Holanda, né? Holanda é uma terra reinventada. Nós temos ali a França, monarquia francesa, né? Grande monarquia, por esse período, monarquias. Portugal, Espanha foram os países também que se lançaram às grandes navegações. A Holanda tinha um território composto por uma população em grande parte protestante, né? Por muitos judeus, né? E ali na Holanda e Bélgica, onde surgiram os burgos, né? Bugres, né? Assim, surgiram os burgos, né? Já anteriormente, no período feudal, é onde ocorriam as trocas comerciais, naqueles burgos, naquelas pequenas cidades, é onde levavam as coisas a ser comerciadas. Então, o que é Holanda? Holanda é capitalismo. Holanda é a primeira célula capitalista da história ocidental. Então, ali, a gente, quando a gente pensa em judeu, a gente pensa o quê? Em capital, capitalismo também. Nós estamos retomando a ideia do capitalismo. Os holandeses, os safraditas, que eram judeus ibéricos, e especificamente os safraditas portugueses que vêm de Portugal, estabeleceram-se na Holanda e financiaram a produção no Nordeste de cana-de-açúcar, que viria a ser açúcar, que viria a vir para a Europa depois de refinada como açúcar. O ouro branco, né? Assim, uma riqueza enorme, né? Dava dinheiro para todo mundo, era o açúcar. Então, assim, quem financiava eram os safarditas holandeses que fugiram no Santo Ofício para Holanda. Então, a Holanda próspera, vivia em comércio intenso com Portugal, naquele período, vivia comércio intenso com Portugal, recebendo o sal do Caribe, né? E recebendo especiarias, o açúcar, as especiarias todas, vindas de Portugal, né? Então, basicamente é isso. Em 1580, né? 1581, perdão, a Holanda, ou perdão, as Províncias Unidas, que são as províncias do norte da Holanda, se declaram independentes da Espanha. E o que seria isso, né? A gente pegava a Espanha tinha várias províncias, né? As províncias do sul católicas, que defendem Fernando II, né? O monarca espanhol, e as províncias do norte, que são protestantes e com muitos judeus também, que tensionam a ideia da independência.
Em 1581, eles declaram independência. E a partir daí se inicia a guerra entre batavos e espanhóis. De muitos anos. Né? É interessante, em 1600, o, império, o exército de resistência holandês era composto por uma minoria de holandeses. Né? Algo em torno de dezenas de milhares, uma dezena de milhares, um pouco mais de holandeses, mas de franceses, de alemães e de tantos outros povos. Por que tantos outros povos? Porque ali existiam mercenários. Aí nós estamos falando de capitalismo. E a história da Holanda se relaciona com a história do capitalismo. E quem treinava esse exército era Maurício de Nassau. Lembrem desse nome, Maurício de Nassau. Grande Maurício de Nassau, que vai fazer parte do Brasil holandês. Guarde o nome, que nós estaremos a falar sobre ele mais para frente. Então, a Holanda, a Espanha, a partir dessa independência, ela estabelece um embargo, né? Embargo ao modo de vida do holandês, né? Então a gente observa que anteriormente o Brasil tinha uma relação muito boa com a Holanda, comercial, né? Lembramos do sal do Caribe vinha, né? O sal do Caribe vinha através de Portugal, nos barcos, né? O Caribe em si não era português, mas ele vinha pelos barcos portugueses e esse sal ele alimentava a pesca holandesa, entendeu? A indústria pesqueira holandesa, muito importante. E esse embargo vem prejudicar isso. E eles recebem açúcar também. Os holandeses recebem o açúcar português. Né? Eles recebem o material da cana, que depois é refinado em açúcar. E a partir desse atrito começa a desenvolver a indústria náutica holandesa. Por quê? A indústria náutica holandesa, Batava, das Províncias Unidas, começa a crescer em vulto. Como uma resistência à indústria, ao poderio marítimo espanhol. Né? Então, para sobreviver, eles tiveram que crescer. Né? O que acontece nesse período? A partir da independência, 1581, independência, eles declaram independência, existe um posto de contrabando, um riquíssimo entreposto de contrabando em Lisboa, que permanece seguindo com esse comércio luso-batavo, luso-holandês. Né? Então, essa relação se perpetua nesse período. Né? Mas isso se expõe à ideia aos interesses dominadores espanhóis. Interessante, a União Ibérica, lembra que falávamos da União Ibérica? 1580, 1640, ocorre a União Ibérica, união de Espanha e Portugal na mesma coroa. Essa união ocorre sob o legado do fim de uma família nobre e imperial portuguesa, que começa a se dar com o desaparecimento de Sebastião, Dom Sebastião, lembra do sebastianismo, lembra? Em Portugal, né? O português Dom Sebastião, grande rei, dos maiores reis, né? Portugueses, os maiores reis portugueses, que desaparecem aonde, meu? Eles desaparecem em Portugal, desaparecem na África, lembra? Daí tem gente que acha, né? Que achava, existia o mito do sebastianismo, que Sebastião ia voltar. Até Antônio Conselheiro acreditava no sebastianismo, depois de séculos o cara achava que ia voltar, uma coisa meio louca, né? Interessante, né? E daí o que acontece, né? Voltando, né? Acontece, as coroas se unem, começa a se lascar Portugal, e daí a Holanda também não gosta. E o que sustenta nesse período a Holanda? O que sustenta a Holanda nesse período é a Guerra de Corso, barcos holandeses corsários roubando no meio do caminho, né? Vão lá, invadem, mandam umas balas de canhão, pá, pá, mandam lá, atacam os barcos espanhóis e vai lá e rouba o material das colônias espanholas, né? Então o Corso, né? Então o Corso é uma das sustentações, né, e o sal do Caribe também. O sal do Caribe, da mesma forma, contrabandeado para as Províncias Unidas, elas também sustentam a economia nesse período de guerra. Ele sustenta a economia ali, batava. Ocorre que depois de um tempo de guerra, né, se dá
um período de paz de muitos anos, onde se estabelece um tratado de paz entre Espanha e Holanda. Então, entre 1609 e 1621, se estabelece esse período de paz. Durante esse período de paz, o que acontece, né? A economia holandesa respira graças a essa trégua. Essa trégua, economicamente alimentada por toneladas de arroba de açúcar brasileiro vindo do Nordeste. Aí falamos do Nordeste, né? Então, esse açúcar vindo do Nordeste, ele alimenta a economia batava. E quem organizava todo esse comércio com o Nordeste, com o açúcar? Os judeus safarditas, relembrando, os safarditas são judeus da Península Ibérica, muitos deles fugiram do Santo Ofício, fugiram no período do Santo Ofício para a Holanda. E eles tinham estreita relação com os senhores de engenho do Nordeste brasileiro, conheciam os portos, conheciam o território do Nordeste brasileiro, riquíssimo território pernambucano, paraibano, das capitanias, aquele período de capitanias, lembremos, capitanias hereditárias. Então eles tinham esse contato e conheciam tudo aquilo, né? E isso ajudou o quê? Ajudou a Holanda depois a direcionar-se e ocupar aquela terra, né? Entendeu? Graças a essa população. Aí surgiram, então eles financiaram. Importante dizer que esses judeus, né, financiavam e ganhavam dinheiro anteriormente, já com Portugal, eles já financiavam a indústria do açúcar, financiavam as navegações, vamos lá, tirar sei lá o quê, vamos transportar. Eles ganhavam dinheiro, então eram os comerciantes que ganhavam dinheiro, né? Era dinheiro judeu que financiavam. E os judeus, agora lembrando, né, acho que retomando, a gente tem no Brasil, no primeiro momento, né, Portugal ganhava dinheiro com o Brasil com o quê? Com com pau-brasil, né? Pau-brasil, né? Pau-brasil, de onde extraía o corante para atingir as lindas roupas da França. Então, existia naquela época um cristão novo. O que era isso? O cristão novo era um judeu que se disse cristianizado, que era Fernão de Noronha, ou Fernando de Noronha. Ele não era um português, era um judeu. E foi o maior comerciante de pau-brasil no começo do século XVI, 1500 e pouco, né? Bem pouquinho no começo do século XVI. Então aí já vemos judeus tratando dessa... já estão... Isso não se fala muito no colégio, não se fala muito na escola. Muito problemática essas aulas, mas estamos falando ali de um período em que os judeus eles financiavam o contexto economicamente rentável da colonização das Américas, né? Então, nós tivemos no primeiro momento, né, o pau-brasil, e agora, nesse período holandês, a gente tem o açúcar, que dá muito dinheiro. Então, a cana-de-açúcar é plantada aqui no Brasil, né? Então, os judeus ali começaram a estudar isso aí, estudavam, conheciam todo o terreno ali, e daí acontece o seguinte, tá tendo a guerra, daí daí a Holanda, ela cria a primeira experiência capitalista, a primeira célula capitalista do Ocidente. Foi o quê? Foi a Companhia das Índias Orientais, perdão, Companhia das Índias Orientais. O que faz a Companhia das Índias Orientais? Nesse período aí, que declarada a independência da Espanha, os holandeses criam essa companhia financiada por capital de judeus e outros comerciantes batavos, que vai lá para a Ásia, ocupar entrepostos portugueses e espanhóis e comercializar as especiarias. Eles começaram a ganhar dinheiro e lá comercializar as especiarias. Então essa Companhia das Índias Orientais foi criada com esse propósito. Um empreendimento, uma aventura ultramarina capitalista, financiada. Bélica também. Aí não era só chegar lá, eles brigavam, guerreavam, tudo para trazer essas especiarias que eram caríssimas, né? Vendidas a preço de ouro na Europa, né? Pouco tempo depois, né? Em 1621, aí surge outro organismo importantíssimo, que é a Companhia das Índias Ocidentais. A Companhia das Índias Ocidentais surge também na Holanda e vai fazer o quê? Ela vai tratar dos interesses holandeses
em territórios ocidentais, que seriam a costa africana, onde antes negociavam os holandeses com os portugueses, que agora fazem parte da União Ibérica, não tem essa, eles já perdem todo esse poder, os holandeses, os portugueses, né? E a Companhia das Índias Ocidentais, ela trata dos interesses holandeses nas Américas. Então aí surge essa companhia financiada. E essa companhia é indispensável, é ela que cria o Brasil holandês, né? Ela que cria esses entrepostos holandeses, batavos, em terras nordestinas. E eis que então, como não haveria de ser diferente, a Companhia das Índias Ocidentais se lança ao mar com 26 barcos, mais de 3.000 pessoas, incluindo gente de vários países, de vários credos, atravessando o vasto mar Oceano Atlântico, e chegando ao Brasil. Eles tinham interesse por dois territórios desse país, dessa colônia com extensão gigantesca, que seriam a Bahia e Pernambuco. A Bahia é a grande capital, produtora de açúcar, capital da colônia, e Pernambuco, que era o maior produtor de açúcar. Mas isso é uma outra história, no segundo momento. Grande abraço a todos e bom dia a todos.